Boa noite. Podemos começar? Ok? Boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigado aqui pela presença de todos, principalmente aqui pelo nosso magnífico reitor, José Carlos, que veio brilhantar aqui nossa palestra, nosso seminário. Agradecer aqui aos nossos palestrantes, Alexandre Frankel, professora Paula e o Juliano Antunes. Eles vão se apresentar daqui a pouquinho. Nosso evento tem como tema as diversas formas de morar, como será a casa dos brasileiros nos próximos tempos. O evento tem por objetivo apresentar os novos conceitos de moradia e romper paradigmas diante do adensamento das cidades e do crescimento do déficit habitacional. Discutir a necessidade de maior mobilidade urbana e a introdução de inovações tecnológicas. O Alexandre Frankel é presidente do Conselho e fundador da Vitacom, fundador e CEO da House, egresso aqui do nosso instituto, graduado em Engenharia Civil em 1999, turma 34.000, não é isso? E tem como o foco dele a disruptura do conceito de moradia. Alexandre, por favor, faça uma breve apresentação sua. Davi, obrigado, boa noite a todos. Nosso reitor aqui, que orgulho. 27, né? Chegamos um tempinho depois ali, mas que tá linda a faculdade, que bacana. Bom, sou engenheiro civil, eu estou nesse mercado desde que me conheço por gente. Meu pai já trabalhava nesse setor, então eu ia para obra, ia para plantões de venda desde que eu tinha 2, 3 anos de idade. Me criei nisso. Formei aqui na Mauá, abri minha primeira empresa, eu ainda estudava aqui. Uma das grandes inspirações depois foi o fato de ter estudado na Mauá, uma empresa de tecnologia. Eu vendi essa empresa, então eu vou empreender no mercado imobiliário. Eu era um cara que ficava 5 horas por dia dentro de um carro, Davi. A Mauá, eu morava no Morumbi, eu vinha para Mauá todos os dias, e meu escritório dessa empresa que eu abri era no centro de São Paulo. Então eu fazia o roteiro maluco e eu falava, puta, eu acho que não é o ideal para as pessoas ficarem tanto no trânsito. Isso me inspirou para criar uma empresa do mercado imobiliário focada em mobilidade. Então eu fundei a Vitacom em 2009. A empresa agora vai fazer 12 anos de idade, foram 100 prédios, mais de 20.000 unidades, então foi uma história bastante intensa nesses últimos anos. E agora eu estou como presidente do conselho e fundei uma empresa que chama House, e a gente acredita num conceito de moradia flexível, moradia por assinatura, muito conectada a formatos digitais. A gente pode falar um pouquinho depois, né, sobre isso, mas um formato exponencial, muito galgado em tecnologia. Então, unindo hoje real estate, né, o nosso mercado imobiliário, junto com o que há de mais moderno, os conceitos novos que eu acho que vão revolucionar o mercado de moradia, o mercado imobiliário. É um prazer estar aqui com vocês hoje, e a gente poder debater um pouquinho sobre o futuro. O tema foi feito para você, né? Que a Vitacom é exemplo de inovação, né? Exemplo de disruptura do conceito tradicional de se morar. O Juliano Antunes, fundador e CEO da YouLiving Student House, egresso também aqui do Instituto Mauá Tecnologia, graduado em Engenharia Civil em 1996, turma 30.000? 30.000. E o Juliano, ele também trouxe uma forma nova dos estudantes morarem, né? Uma forma inovadora. Então, por favor, Juliano. Obrigado, Davi. Boa noite a todos. Uma honra estar de volta aqui. Campus totalmente diferente, né? Moderno, prédio moderno com ar-condicionado, coisa que a gente não tinha, nem sonhava em ter na nossa época. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer conhecê-lo hoje aqui. Eu comecei o Living, o ano que vem a gente faz 10 anos. E eu não morei tão longe quanto o Alexandre, morava mais próximo. Então eu morava com os meus pais, né? Não precisei alugar um apartamento para morar durante o tempo de faculdade. Mas aí quando eu mudei de São Paulo, fui fazer uma pós-graduação em Campinas, na Unicamp, e muitos dos colegas moravam em repúblicas, aí eu senti como que eram as repúblicas, conheci, vi que era uma bagunça danada, só tinha festa, e depois fui fazer um curso nos Estados Unidos. Aí quando eu fui fazer o curso nos Estados Unidos, eu fiquei dentro de uma faculdade. E aí eu vi aquilo na prática, entendi o que era estar dentro de um campus e viver aquela experiência, coisa que nenhum brasileiro
tinha tido a oportunidade aqui no Brasil, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Pô, ninguém fez, não existe no Brasil. Tinha muita vontade de empreender, de fazer meu próprio negócio, mas faltava recursos. Então, demorou um pouco de tempo para eu conseguir sair da inércia e fundar aí o Living, mas a gente começou um setor novo, né? Então, eu tenho muito prazer em dizer que a gente iniciou um novo setor num país, trazendo referências e conseguindo hoje oferecer para esses estudantes uma experiência universitária muito mais completa. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Acho que durante o evento aqui a gente vai conversar um pouquinho mais em detalhes, mas de uma maneira bem resumida é isso. É muito bom, né, professor José Carlos, ver que dois egressos, né? Eu não gosto da palavra egresso, não, porque egresso quer dizer aquele cara que se foi, né? Aquele cara que deu as costas, né? Mas de fato não, eles estão aqui na escola, continuam ligados a Mauá, pelo menos no coração estão, né? E espero que tenham sucesso aí, porque de fato é bem bacana ver dois CEOs assim que vieram daqui de dentro. E por último aqui, a professora Paula, né? A professora Paula Catacura, é arquiteta e urbanista, graduada, fez mestrado e doutorado pela FAO-USP, não é isso, professor? E era professora e coordenadora também do curso de pós-graduação daqui da Mauá, Práticas Integradas em BIM. BIM também é uma inovação na nossa área. Por favor, professora. Boa noite a todos. Agradeço o convite dos organizadores. Acho a iniciativa excelente, acho que é muito oportuna essa discussão, ainda mais sou só um contraponto aqui da arquitetura e do urbanismo entre os engenheiros, mas é sempre muito rico, enriquecedor de debater com vocês esses assuntos que perpassam a área tecnológica, mas que envolvem também pessoas, que envolvem o social e que envolvem outras áreas do conhecimento. Obrigada. É muito bom ter o seu conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado. Mas vamos lá. Alexandre, você disse que vai romper esse conceito, né, de morar, né? Aliás, a Vitacom vem fazendo isso ao longo dos seus 12 anos. Conta para a gente aí que conceito novo é esse aí que você está trazendo. Davi, vamos lá, o mundo está sofrendo uma grande revolução, tá? Não é só o mercado imobiliário, a gente vê setores sendo disruptados o tempo inteiro, de entretenimento, automobilístico, de tecnologia, são novos formatos, novos hábitos, é a sociedade que está mudando e a gente precisa acompanhar, tá? Então, uma das grandes revoluções que a gente enxerga no mundo inteiro é a troca da propriedade pelo uso, de tudo, tá? Tudo que a gente pode trocar, a gente vai fazer. Então, por vários motivos, questões econômicas, questões de praticidade, questões de ter mobilidade na vida, questões de ter liquidez financeira, e o mercado imobiliário não é diferente. Uma das grandes revoluções que eu acredito, e que já aconteceram em outros países desenvolvidos, é que a moradia passa a ser, o imóvel em si, ele passa a ser utilizado como um serviço e não mais como uma compra, não mais como um bem. Então, de certa forma, a gente está migrando em formato de uso. A revolução dessa vez, Davi, não vai ser no aspecto do imóvel em si, né? Que a gente faz hoje 1, 2, 3 dormitórios, vai ter um imóvel de 60 dormitórios, ou ele vai ter 1.000 metros quadrados, não é isso. A revolução está na forma como a gente vai usar, na forma como a gente vai consumir esse imóvel. E isso já é nítido, a gente já vê uma grande mudança de hábito, e a gente vem trabalhando arduamente para acelerar esse processo. A pandemia foi incrível, tá? No sentido de acelerar uma série de processos. Então, algumas tendências, tá? É a flexibilização da moradia. As pessoas compravam um único imóvel, estavam no emprego durante as suas vidas, casavam com 20 e poucos anos, tinham filhos muito cedo, expectativa de vida 50, 60 anos, as pessoas se aposentavam muito cedo. Situação atual, as pessoas casando próximo aos 40 anos, a pessoa muda de emprego inúmeras vezes ao longo da sua vida, tem várias necessidades. Então, o imóvel deve acompanhar a pessoa em cada momento. Então, flexibilização, mobilidade são tendências. A troca da posse, da compra pelo uso é uma outra tendência que vai acontecer, e tudo isso apoiado pela tecnologia. Isso é o começo da revolução, e aí passam a ter outras várias questões. Talvez a principal, para finalizar aqui, é que não é possível mais dissociar imóveis. Tá? Quando a gente pensa em imóveis, a gente é muito cartesiano, a gente estuda espaço, tijolo, área, metro quadrado.
Hoje, o imóvel ele tem que ser pensado como uma solução integrando serviços e tecnologia. Não dá mais para dissociar. Aliás, se eu pudesse, professor, eu integraria hoje o curso, quando a gente fala de projeto, de concepção do imóvel, a gente tem que pensar de uma forma integrada. Tá aqui o exemplo do BIM, que é pensar de forma integrada. Acho que o imóvel tem que se integrar com tantas outras funcionalidades que estão ligadas ao viver. Como a pessoa se transporta, como ela se alimenta, como ela consome tecnologia, como ela consome entretenimento, hoje como ela trabalha na questão do home office, e a gente tem que pensar de forma integrada. E até o tamanho dos imóveis, né? As pessoas hoje, nos seus produtos, elas podem escolher o tamanho do imóvel que elas querem. Eu li, é uma reportagem muito bacana, que fala que vocês têm um projeto chamado Projeto Pixel, né? Que ajusta, eu misturo aqui um pouco Vitacom com House, mas você é conselheiro, você pode responder, né? Mas fala um pouquinho desse projeto aí, como é que ele funciona, como é que vocês pretendem fazer isso funcionar? Então, o projeto Pixel ele permite que o imóvel seja totalmente modularizado, ele pode ser integrado. Então, a pessoa pode comprar 1, 2, 3, 4 módulos, ela pode usar os 4 módulos independentes ou alugá-lo. Amanhã ela quer, por exemplo, se juntar com alguém, casar, ela pode pegar mais um módulo e assim por diante. Então, a gente está criando espaços, módulos que são tanto verticais quanto horizontais e a pessoa pode integrar da forma como melhor lhe convier. Então, é também uma forma diferente de você não fazer uma coisa estática, que ele compra, ele fala, eu determinei, vou comprar um apartamento de 20 metros quadrados, ou 40, ou 50, e esse é meu imóvel. A gente permite que ele seja alternado conforme a necessidade. Então, o projeto Pixel, ele cuida de que essa integração funcione, que a hidráulica funcione, que a elétrica funcione, que ele tenha uma modularização de projeto que permita essa integração de uma forma simples, rápida e imediata, para falar a verdade. Então, o conceito é esse, tem sido um sucesso. Eu acho que também é uma das tendências do mercado, é permitir essa flexibilização dos espaços. Vou dar um gancho aqui para a professora Paula, falando um pouco desse seu projeto ainda. Não vou te largar ainda, não. A legislação nossa está preparada para esse tipo de coisa? Não? A gente sempre, o empreendedor sempre vai estar na frente da legislação, sempre. E aí cabe a ousadia, né, a nossa força como empreendedores de fazer. E, obviamente, existem consequências, mas hoje está nítido, né? A gente tem vários casos aí na nova economia em que o governo, de alguma forma ou de outra, vai ter que se adaptar, ou você vai ter que operar um pouco nesse limbo não regulatório. E eu acho que essa é a vida de empreendedor. Se fosse fácil, todo mundo faria, né, Davi? Então, a gente está... Isso é verdade. Professora Paula, por favor. É bastante interessante o que você falou. O nosso tema aqui é morar na cidade, mas você falou viver. E é impressionante como o mercado capta isso. Então, viver é mais do que morar, né? E hoje, depois da pandemia, estamos ainda nessa pandemia, a gente percebe que outros elementos vieram se juntar ao morar. Fala um pouquinho sobre como vocês, do mercado, né, conseguem captar essa necessidade, essas mudanças de cultura e transformar isso num investimento. E também cobrar, fazer a pressão para a legislação, né, acompanhar essas mudanças da cidade. Legal. Então, primeiro, como legislação, acho que como cidadão, como empresário, eu sou vice-presidente do Secov, também de Novas Tendências, então acho que cabe a nós devolver um pouco para a sociedade, né, é importante. Então, são formas da gente poder conversar com o poder público de uma forma totalmente republicana e tentar melhorar esse ambiente regulatório para todo mundo, para a gente, para os colaboradores, para as novas pessoas que vão entrar no mercado, enfim. Acho que isso é muito importante. Quando a gente fala dessa integração, Paula, hoje do mercado, eu entendo que a gente tem que hoje permitir, na minha visão, o imóvel é como se fosse um celular em que ele consome apps, tá? Então a gente partiu, lembra quando a gente tinha aquele Nokia, Davi, que só discava? Era um telefone, era o tijorola, né? Ele só fazia ligação, era aquilo que a gente tinha. Então esse é o imóvel hoje, tá? Era algo estático, estanque. Em algum momento criou-se um celular que permitiu conectividade, serviços. Então hoje eu navego, trabalho, me comunico, eu consumo, faço compras de mercado, compras de mercadorias, enfim, ele é multifuncional. Eu consigo fazer uma série de tiro fotos e o que o imóvel a transformação do imóvel é muito similar, né? Os nossos imóveis que eram simplesmente um objeto estático, eles vão passar a ser um equipamento, um módulo de multifuncionalidades. Olha que interessante, Paula, na pandemia
as pessoas ficavam cerca de 12 horas dentro da casa, do apartamento. Na pandemia subiu para 19, 20 horas, tempo de permanência. Então as pessoas não vão para o escritório, não vão comer fora, não vão ao shopping center. Então o tempo de permanência na casa passou a ser muito maior. A pessoa faz exercício, trabalha, come, dorme, faz consulta médica, ela estuda, ela faz tudo de dentro do apartamento. Então ele passa a ter uma característica multifuncional e as necessidades são outras. Ele precisa ter conectividade, precisa ter espaço de alimentação, espaço que ele possa exercitar. Então a gente tem que trazer não só a solução arquitetônica, mas também integrar os serviços através de APIs, através de integrações com outros provedores de serviço. Essa é um pouquinho da função da house, né? Então, se o hardware é o imóvel, a house é o sistema operacional que permite que ele faça toda essa integração. Então, hoje, eu penso muito o imóvel como um equipamento, né? Ele pode ser considerado um telefone ou um computador. Então, a gente tem que pensar na integração hardware e software o tempo inteiro. Como é que a gente amplifica o poder, traz mais funcionalidades para o real estate. E eu vejo muito pouca gente ainda pensando, ainda enxergando esse futuro que está tão próximo. Bacana, que aula, hein? Embora você tenha dito que a legislação está sempre atrás, né? Muito do perfil que vocês trabalham hoje surgiu em função do adensamento dos eixos, né, estruturais da cidade de São Paulo, com a mudança aí do plano diretor em 2014. Embora também a gente tivesse uma intenção de trazer pessoas de outra faixa social para esses eixos de adensamento. Para quem para quem está por fora da legislação, o que era? A intenção dessa legislação era oferecer imóveis menores, menos vagas de estacionamento, próximos às estações de metrô, de ônibus, aos corredores, né? E ter um adensamento maior, ter um oferecimento menor. Mas muito do que vocês oferecem hoje é em cima disso, né? Como é que a legislação pode ainda beneficiar esse tipo de empreendimento que trabalha com esses imóveis menores? Não atingimos a população de mais baixa renda, mas temos aí um perfil de cliente que é muito interessante também. Não é? É aquele que se desprendeu do automóvel, que não faz tanta questão de ter o seu automóvel, que usa transporte público e que quer morar mais perto do trabalho, né? Conta um pouquinho para a gente como é que isso aconteceu dentro da empresa. Sem dúvida. Só fazer uma rápida, para quem não está tão a par, que não é tão insider do mercado, os eixos, né, eles pedem prédios com maior potencial construtivo, ou seja, são prédios com mais área construída e incentivado áreas menores com poucas vagas para que as pessoas possam usufruir do transporte público. Essas áreas são as próximas ao transporte público, permitem, né, esse tipo de empreendimento. Então, quando a gente fala de compactação, para mim a compactação é uma forma de democratizar, uma forma de tornar acessível. Então, ele é menor, ele custa mais barato, o condomínio é mais barato, o IPTU é mais barato, então ele é mais barato de manter. Pessoas com menor renda podem acessá-lo, então é uma forma de democratizá-lo, tá? Tanto para pessoas solteiras, né, quando a gente fala dos ultracompactos, quanto unidades mais compactas para famílias também, que é uma forma de democratizar. Isso permite que as pessoas saiam das periferias e morem perto de onde elas precisam estar ou aluguem próximo de onde elas precisam estar. Quando a gente fala da acessibilidade social, existe uma categoria de empreendimentos que também funciona nos eixos, que são os HIS, né, Habitação de Interesse Social, e o HMP, que é uma faixa um pouquinho acima do HIS. E eu vejo que o mercado está produzindo uma série desses empreendimentos. Eu acho que agora as pessoas estão aprendendo, né, a trabalhar de uma forma mais eficiente. Eu acho que nesse aspecto o plano ele foi muito feliz. Essa mancha ela é muito pequena, ela representa um percentual mínimo da área toda da cidade, então ainda é muito escasso. Isso faz com que o preço fique inflacionado. Então eu ampliaria, né, essa possibilidade, deixar essa faixa um pouco mais larga, né, uma quadra para trás, duas para trás, ele continua podendo ir a pé para o transporte público. Mas então fato que os terrenos aumentaram. Muito. A inflação. Então, aí, na verdade, o pessoal fala, é muito caro, os incorporadores, na verdade, é um reflexo dos custos, né? O custo da construção subiu demais, o custo do insumo básico, que é o terreno, também subiu. Então, na verdade, as margens continuam as mesmas, mas houve uma inflação, e aí é uma lei oferta e procura. Já me adiantando um pouquinho também, Davi, se me permitir, existe hoje uma migração para fora da cidade.
né? Isso também é uma outra tendência, as pessoas buscando, de certa forma, o que é entendido como melhor qualidade de vida para alguns, custo mais barato. Então, esse formato também híbrido, né, um pulmão, as pessoas em determinada parte da vida vão poder morar fora, outra parte elas vão ter que estar mais presentes, mas isso também vai permitir uma mobilidade regional com o teletrabalho e outras tecnologias muito grande. Essa é uma outra tendência nítida que já está acontecendo. Juliano, dentro dessa ótica, né, está dizendo que as pessoas estão saindo de São Paulo, saindo das grandes cidades para morar na praia, ou seja, porque já se trabalha online, etc. Mas o seu movimento, o movimento da YouLiving, é trazer estudante para a cidade, tá certo? Conta um pouquinho como essa forma de morar e essa estratégia de vocês é justamente ao contrário, né? Na verdade, a nossa estratégia não é trazê-los para cá, é facilitar para aqueles que já vêm. Porque quem tem essa estratégia são as próprias universidades, né? As universidades, elas têm um objetivo de expandir as operações e, com isso, eles atingirem um público maior. Nós entramos como um apoio para facilitar o atendimento dessa demanda desses alunos que vêm de fora. O que a gente percebeu é assim, o que a gente faz é atender realmente o mercado muito carente, que precisa de uma solução muito mais prática, confortável, rápida, porque eles teriam que passar por um processo de locação, um processo de mobiliar apartamento, parte burocrática. Então, o nosso trabalho hoje é facilitar isso e dar todo o suporte para esses estudantes. Então, nós enxergamos que o papel da YouLiving é atingir uma parte desse mercado. A demanda vai continuar existindo, então, eu estava até conversando agora há pouco com o Heitor, voltam realmente as aulas presenciais ano que vem, talvez com algum modelo híbrido no meio do caminho, mas com uma forte presença. Com as universidades, e aí a gente fala muito das universidades de grande nome, Mauá, né, outras universidades particulares, universidades públicas, que são muito concorridas e tem cursos que atraem muita gente de outros lugares. Então, os alunos se deslocam por causa disso. Não se deslocam porque ele vai para São Paulo, ele vai para o Rio, mas se desloca porque ele quer estudar naquela determinada faculdade, quer fazer aquele curso específico. E isso vai continuar existindo. Pode ser uma diminuição de demanda em função desse modelo híbrido, mas existe uma demanda muito grande não atendida. Então é aí que a gente atua, atuando para atender esse público. Nos Estados Unidos, a moradia estudantil é fonte de renda para as universidades. Por que isso aqui no Brasil ainda não pegou? É um movimento que tem que ter um começo, né? Nenhuma faculdade particular tinha feito isso até então. A gente vem trabalhando o mercado porque quando você inicia um negócio novo, como eu disse, um setor novo, você tem que educar o mercado. Você tem um processo de aculturamento, né? As pessoas têm que começar a entender o motivo daquilo. E a gente vem desenvolvendo um trabalho muito grande nesse sentido, com todo o relacionamento que a gente vem mantendo com as instituições de ensino. E, recentemente, a gente fez um acordo com a Ânima Educação, que tem um número enorme de faculdades diferentes, em diversas regiões, para a gente fazer, dentro dos campos deles, prédios de moradia. Eles entenderam que realmente é um fator de atração e de retenção dos alunos. Porque se esses alunos estão bem instalados, eles têm facilidade, eles têm um apoio, eles estão integrados com o meio acadêmico, as chances de retenção, né, são maiores, né? Você diminui a evasão. Então, são vários motivos que fazem sentido e a gente acredita que é um movimento que não vai mais voltar para trás aqui no Brasil. A gente iniciou e é daqui para frente, todas as universidades estão olhando, inclusive já existe um movimento de universidades públicas também pensando mais nesse sentido, não só para aquelas moradias para alunos de baixa renda, mas olhando também para atender o público que não é o público de baixa renda, que também está inserido dentro das faculdades. Então, a gente acredita que em breve a gente vai ter muito desenvolvimento. Bacana. Os empreendimentos que você desenvolve, muito parecidos aí com nessa característica de estar num local onde a pessoa consiga fazer tudo ao seu redor. Ou seja,
trabalhar, morar sem carro, tá certo? Morar sem casa, não é isso, Alexandre? Professora, como é que a gente consegue fazer com que as cidades tenham estrutura e mobilidade para esse tipo de empreendimento? Isso é um desafio aqui na cidade de São Paulo. As cidades de 15 minutos, né? Fale-nos um pouco sobre esse conceito. Esse conceito da cidade de 15 minutos está ligado ao que a gente já estava falando sobre o adensamento e toda a legislação e todas as políticas que vêm sendo construídas para que a pessoa more perto de onde trabalha, de onde estuda, né, de onde faz suas atividades. São Paulo já tem um adensamento, já tem uma estruturação grande, não é adensada, mas ela já é extremamente ocupada, né? E em relação às moradias estudantis, a gente também tem uma estrutura das universidades que não é a de campus, excetuando-se algumas universidades, as públicas, claro que tem uma característica de campus, né? A Mauá, que tem também o seu campus, Mackenzie, mas a gente conta nos dedos as particulares que têm essa característica para receber também esse tipo de moradia. Mas, certamente, em outros estados, isso também seria muito interessante, porque você tem aí pelo país pessoas que viajam 150 quilômetros, às vezes, por dia, para chegar aos seus cursos. Elas vão e voltam. Então, você tem estacionamentos gigantes, né, com ônibus estacionados, aguardando, levando as pessoas, os alunos, e voltando no final. E à noite, ainda por cima, né? Elas chegam de madrugada. Então, é uma iniciativa muito interessante, e a cidade ela pede por isso também, né, as moradias estudantis, que hoje elas se resumem às universidades federais, de fato, federais e as estaduais. Mas fora a gente tem muitos exemplos, né? A gente tem em Paris a cidade universitária, a gente teve outras nos Estados Unidos, tem muito. Eu morei em 2 alojamentos universitários no Japão, e funciona muito bem. Essa coisa de ter um campus, de ter pessoas morando, ela cria outro tipo de vínculo, ela realmente tem um espírito universitário diferenciado. Então, a iniciativa tem tudo para dar certo aí. Acho que eles são a comprovação de que está dando certo, né? Abençoado. Alexandre, ele tem a resposta, né? Como é que vive-se em São Paulo sem carro? Ela falou há pouco, né? Essa questão da pessoa ter grandes deslocamentos, mas como é que vive em São Paulo sem carro e sem casa? Explica essa mágica aí que vocês querem fazer. Você sabe, professor, quando eu falava que eu acreditava numa cidade sem carro, tá? A minha experiência, eu não terminei de contar, mas eu ficava 5 horas por dia dentro de um carro, e quando eu me casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho, e era muito perto do meu trabalho. Eu comecei a pé, de bicicleta, isso em 2009, quando eu fundei a Vitacom. E falavam, puta, você é louco, o sonho é o sonho, o carro é o sonho do brasileiro, mas o cara vai querer carro. Imagina que alguém não tinha Uber, não tinha 99, não tinha ciclofaixa, não tinha nada. Mas o cara é um lunático, né, quando eu comecei. E eu acreditava muito nisso, e que era possível você ver numa cidade. O conceito não é não ter carro, é você não ser o escravo do carro, o escravo do tempo. Você gasta 5 horas por dia, são 45 dias por ano. Você passa dentro do carro, praticamente sem produtividade, sem estar com a tua família, sem estar podendo estudar. Então é um tempo muito desperdiçado. E eu acreditava muito nessa tese. Como é que se vira sem carro? Morando perto. Hoje, o que eu acreditava que era vender um imóvel perto, hoje eu acredito no imóvel flexível. Então, a sua casa vai se mudar. Eu estou estudando na Mauá, vou morar aqui perto. Fui trabalhar, consegui um emprego na Avenida Paulista, vou para a Avenida Paulista. Casei, vou para um apartamento um pouco maior. Meus filhos, nasceram os filhos, eu quero morar perto da escola dos filhos, eu mudo para o apartamento, e assim por diante eu vou mudando ao longo da minha vida. Então, assim se mora sem carro. De Uber, de transporte público, de carona. Sou o rei da carona. Ainda tem o banco da carona? Tem? Ali na saída? Puta, eu era o maior cliente daquele banco da carona. E então, com carona, eu sou o rei da carona. E como se vive sem casa? Se vive sem casa com modelos alternativos. A gente conhece o aluguel, na minha opinião é muito burocrático, é um processo ainda muito engessado. Eu acredito num modelo muito mais parecido com uma assinatura, que é como a gente assina a Netflix, modelo pré-pago, sem burocracia. A gente já trabalha assim.
você não precisa ter tua casa. O que acontece? As pessoas hoje pegam todo o seu capital produtivo, ficam endividados 30 anos no banco e acham que isso é segurança. Juros sobe, juros desce, vem pandemia, não tem liquidez, fica trabalhando a vida inteira para pagar. Às vezes aquela casa nem faz mais sentido, as pessoas se separam, as pessoas mudam de emprego. É um modelo, na minha opinião, arcaico. Eu quero vender aquele imóvel, ITBI, corretor, cartório, taxas de registro, vai, volta, tira. Então, eu acho que existe uma forma mais eficiente hoje na nova economia de prover a moradia. Então, essa é a minha visão de futuro. Óbvio que não para todo mundo. Quem tem muito dinheiro, né? Quem hoje tem patrimônio, quem está numa fase da vida e pode comprar um imóvel, maravilhoso, óbvio. Quero que todo mundo possa comprar. Mas não é a realidade de grande parte dos brasileiros, principalmente em determinada fase da vida. A pessoa, ao meu ver, a pessoa entre hoje 18 anos e até 35, 40, ou até o momento de constituir família, não faz o menor sentido comprar um imóvel. Ela vai mudar de emprego, vai trabalhar, vai receber proposta, ela precisa do dinheiro para poder colocar no seu negócio, para investir na sua educação, para contratar uma pós-graduação. Então, eu entendo que o nosso formato está antiquado até hoje. E com isso, o que vai acontecer, professor? Provavelmente o mercado imobiliário vai evoluir nos próximos 5 anos mais do que ele evoluiu nos últimos 200 anos. Então, a gente vai ver uma curva exponencial de evolução e vai ser algo realmente surpreendente. Muito bom. Juliano, pegando esse gancho aí, qual é a sua opinião em relação a esses imóveis aí por assinatura e trazendo um pouco aí para o seu negócio, né? Que o seu negócio é um pouco locação, a pessoa aluga, né? É muito parecido, né? O processo é muito parecido. A gente não tem, a gente tenta eliminar ao máximo a burocracia, não ter fricção. Ou seja, com a gente ele pode assinar também pelo nosso site. Ele vai lá, escolhe o quarto que ele quer, faz a reserva, vai receber um e-mail para mandar a documentação, vai assinar tudo de forma E ele tem essa online. mobilidade que ele falou, por exemplo, o cara vai fazer um curso no Rio de Janeiro, ele vai para uma Totalmente, unidade? totalmente. Já aconteceu várias vezes de moradores nossos do Rio se mudarem para São Paulo e mudarem para outro prédio nosso. Então, a gente faz uma transferência de contrato, assim como já teve de São Paulo que foi para Santos, já teve de São Paulo que foi para Ribeirão, já teve de Ribeirão que veio para São Paulo. Assim, existe uma mobilidade e a gente facilita esse processo também usando tecnologias, sempre tentando fazer o mais rápido possível, de forma fácil, transparente, e que ele tenha uma experiência muito boa. Então, a gente se preocupa muito com a experiência que ele vai ter conosco, desde o primeiro contato dele com a marca, seja porque ele foi impactado por um anúncio, porque alguém falou para ele e ele entrou no nosso site, e toda a jornada dele, em todos os pontos de contato, e depois a experiência dele morando conosco. A experiência dele morando conosco ela pode acontecer dentro de um prédio, pode acontecer depois num outro prédio. O que a gente quer é que ele fique conosco o maior tempo possível. Professora Paula, fale-nos um pouco aí da sua visão em relação a esses dois conceitos que estão ao seu lado. Eu acho que eles têm uma relação muito grande e eles tiveram a sensibilidade de perceber as mudanças culturais, né? Talvez em outros culturais e tecnológicas, porque talvez esse mesmo projeto há 20 anos atrás ele não se viabilizasse com sucesso, né? E a habitação também, né? Eu acho que seriam outros tempos. Então, o mercado eu acho que consegue captar muito bem essas coisas em relação à tecnologia e às mudanças. E quem sai na frente, quem puxa isso, tem sucesso mesmo, se faz se consegue fazer uma leitura, né, muito boa das características, das condições do tempo. Então, acho que os dois têm isso de importante, porque eles conseguiram captar um momento ideal, né, e uma mudança cultural. As pessoas hoje se conformam em morar num espaço menor. As pessoas hoje pensam em alugar, né, esses imóveis de moradia. Então, existe uma mudança aí e é muito interessante como a cidade vai se moldando a isso e como
o setor privado puxa essas mudanças dentro da cidade. Só complementando, você falou do momento certo, né? Outro dia eu estava vendo uma pesquisa que foi feita com inúmeras empresas que mostrava que o time é importante, a ideia é importante, os recursos são importantes, mas nada mais importante que o timing. Então ele cita casos como o Airbnb, cita casos como o Uber, de mostrar que o timing ele é mandatório, que vai determinar o sucesso. Então acho que a gente entrou no timing certo, com o Vocês produto fizeram uma correto. boa leitura do mercado que estava ali, do cliente que vocês tinham, né? Isso eu acho que é super importante. Não adianta você lançar uma coisa que você não sabe para quem oferecer. É o caso que a gente tem visto, e é uma crítica grande sobre as cidades inteligentes. Criaram lá na Masa e criaram na Ásia também algumas cidades que foram planejadas, mas que não se sabia exatamente para quem era. Quer dizer, não tinha uma demanda e uma leitura muito precisa, né, das mudanças e das necessidades das pessoas. Então, eu acho que isso vocês conseguiram captar com muita sensibilidade e inteligência, né, dos engenheiros. Resiliência. Como é que essas cidades inteligentes podem apoiar o projeto como o projeto que eles desenvolvem, né? Toda essa inteligência, toda essa conexão que ele está dizendo, que a pessoa está hoje aqui, quer se mudar para um outro lugar, ela rapidamente, isso tudo pode estar conectado, né? Tudo pode estar com inteligência artificial, a gente está contando com vários recursos aí, isso é o que faz a cidade inteligente. A gente, Viena, por exemplo, ela está mudando um pouquinho a visão dela, já mudou, em relação às cidades inteligentes, que lá no início elas estavam muito ligadas ao planejamento, à internet, a construir coisas muito inteligentes, tudo automatizado, tudo monitorado. Hoje, a cidade de Viena ela já pensa um pouco mais em como atender, dar uma boa internet para as pessoas e ouvir o que as pessoas querem para, por meio da tecnologia, conectar essas coisas, conectar saúde, serviços e tudo mais. E acho que São Paulo caminha, a gente tem tudo para caminhar para isso também, né? E as nossas cidades, elas estarão quando conectadas ao BIM? O BIM e as cidades inteligentes têm tudo a ver, né? E a gente está aqui também com alguns alunos que estudaram aí os gêmeos digitais, que é um outro elemento que vem se juntar às cidades inteligentes, ao BIM e à forma de morar nas cidades. A gente tem monitoramentos, hoje a China parece que tem algumas cidades onde tudo já é monitorado, né? Onde você tem o reconhecimento facial, você sabe de onde a pessoa saiu, para onde ela foi e tal. E a gente questiona também, é interessante, as pessoas querem, elas não querem, onde isso vai levar, né? O que ela está conectando. Então, os gêmeos digitais, o BIM, todas essas tecnologias fazem com que a gente tenha uma conexão maior e um oferecimento maior de conforto para as pessoas se relacionarem, trabalharem, estudarem e viverem nas cidades, mais do que morar, né? Então, a gente tem aqui, não é só morar, é também o convívio dentro da cidade, né? Alexandre, antes a gente via muitas patinetes na cidade, bicicletas, né? Teve aqueles chineses que colocaram aquele monte de bicicleta aqui em São Paulo, de vez em quando se achava uma pela marginal, largada e tal. Esse movimento todo, que teve tanta força naquela época, né? E hoje você não vê mais isso, você não sente mais isso acontecer. O que foi que aconteceu? Aconteceu que o modelo de negócio não para de pé. É uma forma bem simples, infelizmente. Eu amava aquilo e acho que grande parte dos paulistanos tinha um prazer enorme, né, por contar com opções de mobilidade. E é uma pena, mas ele não era economicamente sustentável. Eu conheci, o fundador é muito amigo do... Tinha a Green, a Yellow, tinha algumas que funcionavam muito bem. E você tinha um custo de um CAPEX, um OPEX para manter aquilo ali, mais o modelo ele não se sustentava. As bicicletas se sustentam bem porque eles têm o patrocínio, né? Elas vão muito bem. Acho que era uma virtude da economia compartilhada. Alguns modelos vão bem, outros não vão tão bem. Mas acho que assim, a demanda está aqui. A beleza, né, hoje dos modelos, da ousadia dos empreendedores e das empresas
é que elas acham um jeito de botar aquilo lá de pé. Não tenho dúvida que vai voltar. E as pessoas precisam da solução desse last mile de transporte. Então, eu ainda sou bastante otimista em relação a isso. A Faria Lima tinha congestionamento de patinetes, né? Ainda tem, ainda tem. Eu vou trabalhar todo dia de bicicleta quase, então ali você tem ainda momentos de pico ali que continua bem movimentado ali, chega a ter um trânsitozinho ali. Então, isso diminuiu essa necessidade de vagas de veículos. Os seus empreendimentos também, hoje eles não têm vagas de veículos? A gente tem feito, ou eles têm 0 vaga, ou a gente tem trabalhado com um número muito reduzido de vagas para atender necessidades especiais. Às vezes você tem algum cadeirante, alguém que precisa, ou alguém que aluga o carro por determinada necessidade momentânea. A gente tem usado de novo muito da economia compartilhada. Então, carro compartilhado, carro por assinatura, em que você tem um carro que serve, alguns poucos carros que servem todos os moradores. Ele usa quando ele precisa. Ele tem à disposição N modais de transporte. Tem bicicleta, patinete, Uber, táxi, carro compartilhado, transporte público. Depende para onde ele vai e o que ele vai fazer. Ele pode usar o carro, mas não precisa ter... Você tem 200 apartamentos, não precisa ter 200 vagas, 200 carros. Ele tem lá 5, 10 carros compartilhados e consegue atender de uma maneira perfeita todo mundo. Muito mais econômico, muito mais sustentável, né, para a cidade, para o consumo de materiais. Então, acho que o caminho é por aí, tá? Isso é outro fator, já aproveitando, número de cartas de motorista caindo violentamente, empresas montadoras indo embora do país, não é porque a economia está fraca, é porque, de fato, não existe mais essa demanda, e modelos que substituem 30, 50, 100 carros por um carro. Esse é o futuro da indústria do transporte, e isso também já está dado, né? Durante a pandemia, as pessoas buscaram mais espaço dentro das suas casas para fazer seus escritórios, ter uma certa privacidade de fazer reuniões online, conversas online, tá certo? Isso vai de encontro um pouco com as moradias muito pequenas, né? Então, qual é a solução que se tem, né? A solução da YouLiving, por exemplo, ela tem espaços lá compartilhados, salas de estudo, etc. O que é que vocês dizem de um residencial com serviços compartilhados, com áreas de vivência compartilhadas? Como é que isso hoje funciona? Uma das grandes inovações, né, da Vitacom lá atrás foi quando a gente trouxe o conceito da sharing economy para dentro dos prédios. O conceito é o cara pode morar numa unidade pequena, na área privativa, e ele ter uma extensão da casa dele na área comum. Então, conceitos que a gente trouxe como desde cozinha compartilhada, coworking, isso, de transformar as áreas comuns em uma extensão da casa, depois foi algo que foi amplamente difundido para todo o mercado. Isso lá 12 anos atrás, quando a gente começou a companhia. Então, isso acaba suprindo muito bem a conectividade. E daí, fazendo aí um paralelo, né? Óbvio que as pessoas querem espaço, sempre quiseram espaço, sempre quiseram viajar de primeira classe, sempre quiseram ter o carro último modelo mais caro. O ponto é que, economicamente, isso não é viável, ainda mais na pandemia. Então, quantas e quantas pessoas tiveram a sua renda impactada? Então, a gente tem que ver o que é o desejo de espaço, que é obviamente natural, a outra é o bolso, né? O que permite, qual é o poder de aquisitivo, as pessoas têm condição de comprar algo, então é preciso conciliar, né, o desejo com o poderio econômico, com a possibilidade de compra. Então, é aí que a gente trabalha para poder tornar o espaço mais efetivo, mais acessível, mais democratizado. Esse que é o grande desafio. E tem sido super bem sucedido. Então, a gente tem pessoas que migraram para espaços maiores, pessoas que precisaram fazer um downsizing no seu orçamento e foram para espaços menores. E acho que a gente consegue suprir com muita criatividade, com áreas comuns bem pensadas, a gente consegue suprir de uma maneira bastante efetiva, Davi. Juliano, e no seu caso, como é que funcionam essas áreas compartilhadas? Quais são os desafios quando você tem o público estudantil para usar esses espaços? Todos os prédios já são pensados voltados para esse público. Então, a gente sabe que existem os momentos de lazer, existem os momentos de bate-papo, existem os momentos de estudo e trabalho. Então, nós desenhamos já os prédios pensando nisso. Exatamente com esse conceito. Ele tem o espaço dele privativo, ele tem lá o conforto para ele dormir, tomar seu banho, estudar, se ele quiser estudar no quarto, mas todas as outras áreas são compartilhadas. Então, ele tem a cozinha compartilhada, que ele vai encontrar as outras pessoas, eles vão marcar de fazer um jantar junto, ou então ele sobe e vai fazer um jantar, encontra alguém, fica batendo papo.
ou ele vai para o coworking e ele vai estudar. Os nossos coworkings, eles têm os espaços que são comunitários e tem as salas para trabalho em grupo, tem as cabines individuais, que ele também pode preferir estudar lá, tem as áreas externas, tem os lounges, tem sala de TV, tem prédio que tem piscina, enfim, tem todas as áreas para diversos momentos. E o que a gente percebe é que eles não escolhem um momento apenas, um local apenas para eles ficarem. Então, hoje eles estão estudando, né, com a pandemia de forma remota. Tem gente que fica no quarto, tem gente que vai estudar na cozinha, tem gente que estuda no coworking, tem gente que estuda lá de fora, tem gente que estuda nas salas, assistindo televisão. Então, eles têm uma mobilidade dentro do próprio prédio. Então, depende do humor deles naquele dia, o que eles estão a fim de fazer, eles utilizam. O importante é que a gente pensa nos espaços para esses diversos momentos. E aí eles entendem que eles podem interagir, conhecer outras pessoas e também colaborar. Isso existe muito nos prédios. A colaboração entre os moradores, né? Eles trocam muitas experiências, trocam muitas informações. Então, essa conexão e essa troca de experiências é muito importante no nosso modelo de negócio. Bacana. Professora Paula, há pouco o Alexandre falou que a Vitacom, a New Living, eles cresceram por conta da resiliência, né, que eles tiveram, e de fato sim. E as cidades? Como é que fica a resiliência das cidades nesse pós-Covid? A sustentabilidade nas cidades, como é que a senhora vê isso aí? Eu acho que as pessoas mudaram um pouquinho. Você vê que o Parque Augusta foi inaugurado há pouco tempo e já foi um sucesso no primeiro feriado, né? Então, a busca por espaços públicos e por locais de encontro também. Essa coisa do compartilhar, talvez há alguns 20 anos atrás não desse muito certo. Lavanderias já foram implantadas em alguns edifícios há muitos anos atrás, foram um fracasso, né? Hoje elas são muito bem recebidas, as pessoas vão para a academia para encontrar pessoas. Então, esses espaços hoje de compartilhamento, seja dentro do próprio edifício, da própria moradia, né, ou da cidade, eu acho que eles são muito mais importantes, eles assumiram um outro caráter, né, para o viver nas cidades. Então, esses espaços de encontro, não só os pagos de restaurantes, etc., mas esses espaços abertos, as áreas livres, esses sistemas, espaços com verde. Hoje, depois do confinamento, as pessoas estão procurando por isso, né? Não só dentro da cidade, mas como eles também falaram, a gente estava conversando aqui há pouco, fora das cidades também, em municípios mais distantes, né? Procurando aí outro tipo de convivência mesmo em sociedade. Alexandre, você tem vários empreendimentos naquela região ali da Augusta, né? Vários empreendimentos. Como é que você viu esse movimento do parque? Ela falou do parque, muito interessante. Esse fim de semana as pessoas estão de biquíni, as pessoas estão de sunga, né, de maiô, tomando banho de sol, usando o parque como se fosse a praia, de fato, né? Eu me surpreendi quando vi isso, eu li essa notícia no jornal. Fala um pouquinho disso aí. Isso é São Paulo, né? Qualquer clareira ali, qualquer parque, área verde, ela é utilizada ao extremo. Embaixo ali do Pátio Malzone, ali na Faria Lima, não sei se vocês já viram, tem um gramado ali. O pessoal vai lá também e acaba virando o lazer do paulistano. Mas quando a gente fez os prédios, ainda nem tinha essa ideia, porque era um terreno privado, né? Ele foi alterado para parque muito recentemente. Óbvio que um equipamento qualquer em São Paulo, né? Seja parque, shopping, praça, ele é muito bem-vindo, ele é um atrativo muito grande. Então, vou dividir a resposta em dois, tá? Então, a Vitacom, ela sempre buscou essa proximidade com equipamentos que façam sentido e que possam agregar a vida do paulistano, gerar qualidade. E a House hoje, ela entrou num outro grau de expansão, né? A gente está em 120 cidades já, uma quantidade aí chegando a 250 mil unidades sob gestão dentro da plataforma. Então, daí você tem tudo, né? Você tem para idoso, para estudante, perto de parque, perto de praça, no mar. O que eu tenho visto um fenômeno interessantíssimo que está sendo permitido por esse novo momento da humanidade. A gente tem pessoas que hoje que estão trabalhando, estudando remotamente, e ela pode morar numa cidade, por exemplo, litorânea, na baixa temporada. Ela paga 1/3 do preço, ela tem o mar
qualidade de vida, mar, espaço, tudo que ela precisa. Então, a ociosidade que existia no mercado consegue ser suprida com novos formatos. Então, hoje, isso para dizer que assim, a praça, o mar, o rio, a floresta, o que você quiser, pode estar acessível para todo mundo. A pessoa mantém o seu emprego onde existe a oferta. Ela está no mercado financeiro, é um advogado, é um professor, só que ela pode estar morando em Camboriú, pode estar em Balneário, pode estar em Florianópolis. Então, é uma nova dimensão, a gente precisa começar a se acostumar um pouco. Existe uma nova dimensão se formando para a moradia e para o mercado imobiliário. A professora falou há pouco, a professora Paula, que as lavanderias não deram certo no passado e hoje elas estão dando certo, né? A cabeça da pessoa mudou em relação a isso. Os hábitos mudaram, a cultura mudou, né? Eu acho que muita coisa, a gente compara com os jovens, os nossos alunos, aí eles têm outros hábitos, eles não querem pegar a carteira de habilitação assim que fazem 18 anos. São outras... E o déficit habitacional mudou? O déficit habitacional continua acelerado, né? Que só crescendo, e esse é um problema. Talvez, a gente está falando aqui de locação, para uma outra faixa de renda, claro, mas a gente nunca conseguiu emplacar o aluguel social, né? E é uma coisa importante. Eu não sei se a gente precisa produzir tanta habitação para pessoas que têm 2, 3 salários mínimos, não conseguem adquirir o seu próprio imóvel. Mas qual que é o conceito do déficit habitacional? O conceito do déficit habitacional, na verdade, não é que todas as pessoas sejam sem teto, estejam morando debaixo, né, das pontes ou nas ruas. Na verdade, muitas delas estão em subhabitações, elas estão aí próximas às áreas de mananciais, estão em cortiços. São Caetano, por exemplo, eu soube recentemente que eles fizeram um levantamento e descobriram que, por trás das fachadas das casas, que pareciam casas razoáveis, haviam cortiços gigantes, várias famílias morando em cômodos, né, por trás das fachadas da cidade. Então, a gente tem aí um déficit muito grande, um programa de auxílio aí que, na verdade, está parado, mas que muitas construtoras trabalharam, construíram muito, né, durante esses últimos anos. E hoje a tendência também é o assunto que está na mídia, que é o retrofit, que é a reocupação de vários imóveis que estão vazios ou subocupados dentro da cidade de São Paulo, né? São números gigantescos. Você mesmo apontou que a FGV fez alguns levantamentos muito recentes, né? Acho que desse ano mesmo, apontando um número muito grande de imóveis desocupados. A gente tem a questão do IPTU progressivo, então existe primeiro uma notificação para esses 1.700 e quantos imóveis, mas ainda é muito pouco em relação ao que a gente tem no total, né? E depois também os proprietários entram com recursos, então são coisas que levam muito tempo. Juliano tem experiência, né, em ocupar prédios, né, com essa característica no centro da cidade, etc. Qual é o desafio de ocupar prédios que estão hoje absolutamente abandonados no centro da cidade? O desafio do centro ele é maior do que simplesmente os imóveis, né? O desafio do centro é a questão social também no centro de São Paulo. Então, existe uma concentração muito grande de pessoas em situação de rua, morando no centro de São Paulo, e muitos deles são usuários de drogas. Então, isso daí traz um cenário de violência que prejudica demais o centro. Então, eu acho que falta um pouco de política pública, no sentido de intervir nisso, e dar uma solução para o centro de São Paulo. Então, existe hoje muita conversa sobre o centro, muitos incentivos estão se falando sobre o centro, sobre os prédios que estão vazios, mas é um desafio muito grande. A gente tem um empreendimento nosso, que é no centro de São Paulo, mas que foi um desafio desde a sua abertura. Assim. A gente hoje mantém uma ocupação muito boa, porque a gente já está com o prédio funcionando
há mais de 3 anos, mas foi muito sofrido no início. Então, pela dificuldade da região central. Então, a gente hoje não tem mais o foco na região central. A gente está focado em regiões com uma infraestrutura urbana muito boa, que permita a mobilidade, facilidade de transporte e todos os demais equipamentos, mas não na região central. Então, a gente também, praticamente todos os nossos empreendimentos até hoje são retrofit. Então, nós compramos prédios que estavam ou subutilizados ou vazios, abandonados, e fizemos o processo de retrofit. E também é um outro desafio, não existe uma política muito clara e definida no processo de aprovação de retrofit na cidade de São Paulo. Então, tudo depende de interpretação. Quando se depende de interpretação, você está sujeito a uma série de problemas no decorrer desse processo de aprovação, né? Então, a gente aprendeu muito, errou muito, descobriu coisas durante o retrofit que a gente não imaginava, mas a região central, respondendo a sua pergunta, a gente... Mas, Alexandre, ele falou uma coisa que para mim é um pouco contraditório, né? Ele busca regiões que tenha infraestrutura, mobilidade, que tenha transporte público, que tenha luz, água, toda uma infra. E o centro de São Paulo, por exemplo, os centros das cidades, né? Eles são providos dessa infraestrutura, né? Você foi para Augusta, né? Você construiu naquela região da Augusta ali, e a Augusta, hoje ela está se revitalizando. Aos poucos ela vem voltando a ser aquela Augusta do passado, né? Me conta aí, que coragem foi essa que ele... Vamos lá, a gente fez bastante coisa, a gente fez muita coisa no centro, muita coisa na Augusta, pela Vitacom, tá? Foram todos muito bem sucedidos em termos de projetos para a incorporação. Falar um pouquinho de centro, né? Agora com a ótica de operação. Então, nós temos muitas unidades hoje operando no centro. Aí vale a lei da oferta e da procura, Davi. Então, existe uma demanda gigantesca, contanto que você tenha um preço adequado, né? Então, no seu caso, por exemplo, que o Juliano acabou de falar, provavelmente ele tem que dar um retorno na propriedade, ele tem que praticar um preço. Agora, quando a gente opera as unidades, a gente trabalha com um algoritmo que precifica as unidades de acordo com oferta e demanda e outras características que estão atreladas à sazonalidade, estão atreladas à oferta que existe na região, existe uma série de questões. Então, obviamente, o centro ele tem um preço muito mais baixo do que outras regiões, por todas essas questões que o Júnior elencou, mas contanto que você consiga praticar o preço correto, existe uma demanda, eu diria, não vou falar infinita, mas é monstruosa. E a rentabilidade é outra coisa. E o que é rentabilidade para cada proprietário? Mas hoje as nossas unidades do centro estão beirando, a gente está com 97%, 98% de ocupação. Beira 100%, tá? Existe uma vacância operacional de unidades, e é uma questão de ajuste de preço, mas existe demanda absoluta. Tem transporte, tem infra, tem proximidade de tudo que o cara precisa. É uma região, com todos os seus problemas, ainda é uma solução muito bacana para as pessoas, né? Qual seria a outra opção? Morar na periferia e ficar 3, 4 horas no ônibus, com pandemia, não tem infraestrutura nenhuma de serviços, ter preocupações com segurança também na periferia, no centro tem, mas na periferia também tem outros tipos de preocupação, de invasão. As pessoas, a gente vive uma outra realidade, mas na periferia as pessoas têm medo de trabalhar e voltar de dia e ter alguém que invadiu a casa. É outra realidade, pessoal. O pessoal tem um tipo de preocupação que a gente nem imagina. Então, eu acredito muito no centro, tá? Muito. Juliano, você apostou no centro do Rio de Janeiro, né? Conta um pouco dessa experiência aí. A gente está próximo do centro no Rio de Janeiro, mas não está exatamente no centro. A gente está no Flamengo. É uma região central, mas ainda é Zona Sul, então a gente está próximo do centro. O prédio está numa esquina, o metrô está na outra. Super fácil acesso para o aeroporto Santos Dumont, para todas as praias, de frente para o aterro. Então, assim, uma localização privilegiada em termos de localização, porque a gente está também no centro das principais universidades ali do Rio de Janeiro,
Então a escolha foi uma escolha certeira para o nosso público, né? Então, comentei com você mais cedo, hoje o nosso empreendimento do Rio é um empreendimento que tem um melhor desempenho, melhor performance nossa hoje é do Rio de Janeiro. O nosso prédio do centro, ele está com ocupação super alta, mas é exatamente o que o Alexandre falou, é preço. A gente teve que ajustar preço. Tem muita demanda, mas preço. E aí não é o preço que a gente gostaria, portanto, não é a rentabilidade que a gente gostaria de ter. Professora Paula, por que as prefeituras, a Prefeitura de São Paulo especificamente, não faz uma política séria, uma política com vontade de ocupar o centro, de revitalizar o centro de São Paulo? A gente conhece várias cidades na Europa, né, que o centro dessas cidades, os centros antigos dessa cidade, são as regiões mais badaladas da cidade, mais visitadas, inclusive por turistas, né? Em Salvador, se fez a reforma do Pelourinho, foram reformadas 400 casas, e aquilo virou, de fato, na época, virou, de fato, um local turístico, e hoje já voltou um pouco a ser o que era antes, né? O que é que impede isso aqui em São Paulo de acontecer? É difícil te dizer. Eu não sei, eu posso enumerar aí um número gigantesco de iniciativas, né? Viva o Centro, já teve tudo, Projeto Luz, que é essa área que o Juliano está falando, né? Saindo um pouquinho mais para Augusta, que já é um centro mais expandido, a situação é um pouquinho diferente. E agora a gente tem esse projeto de requalificação aí também, sendo tocado a toque de caixa, mas eu não sei se ele vai ter sucesso, talvez muito porque falte a questão da moradia mesmo, da habitação dentro dessas áreas, porque o centro da cidade hoje, ele morre, você vai para Santa Efigênia, durante o dia é uma loucura, mas deu horário comercial, fechou, né? Você é tomado ali pelos moradores daquela região do crack e tal. Então, eu acho que a questão também, por exemplo, a prefeitura tem incentivado a fachada ativa, tal, que na área central ela não se concretiza, porque você tem pouca habitação, né? Você tem pessoas morando também, mas tem pouca. A Avenida Paulista, nos anos 80, ela também morria durante a noite. E nos últimos anos, que a gente viu universidades se localizando lá, cinemas, cultura, restaurantes, quer dizer, você passa hoje às 11 horas da noite lá e você tem movimento, né? Então, essa mistura é que a gente não está conseguindo colocar dentro da área central de São Paulo. E também tem a questão dos imóveis que passam de uma família para outra, nunca inauguraram, né? Tem hotel lá que nunca inaugurou, que são uns problemas, são imóveis grandes, são proprietários dos prédios como um todo, inteiros, né? E existe uma certa inércia aí para a gente conseguir tocar esse projeto de requalificação para frente. E é lógico que a iniciativa privada faz uma tentativa, faz duas e acaba, né, sendo vencido por essa questão da segurança, do convívio e tal. A infraestrutura existe, mas eu acho que assim, o fato da cidade morrer naquele local à noite pesa muito para a cidade. Durante o dia é um formigueiro, né? Mas à noite ninguém vai caminhar por lá, né? Alexandre, eu sei que você já pensou nisso. Por que você nunca fez isso? De retrofit no centro da cidade para fazer as moradias? A gente já fez, na verdade. Já fizemos 2 ou 3 na região central. Agora, Paulo, não sei se você concorda comigo. Na minha opinião, falta planejamento de longo prazo. Eu já caí no conto, foram 4 ou 5 gestões. Vem puta projeto, contrata lá o último foi o Jaime Lerner, né? Então tive reunião com o Jaime Lerner, ele vai revolucionar a cidade, transporte, trem, metrô, bonde, né? Não sei se você chegou a ver o último, vocês viram? Bonde. Daí muda o prefeito, joga tudo no lixo. Então o projeto Luz, agora vai ter tecnologia, vai vir empresa tech e nada acontece. Então é uma loucura. Você vai investir dinheiro, você acredita na história e não existe nenhuma obrigação na nossa legislação
que a gestão posterior tem que seguir aquilo que já foi pré-acordado. Então, no dia que a gente conseguir implementar um planejamento de longo prazo, em que as coisas vão acontecendo gradativamente, a gente não vai ter esse problema dessa falta de credibilidade. Exato, é uma questão de legislação também, né? É uma Nos outros loucura, países né? existe esse compromisso, né? Você lançou o projeto Luz, você tem que ir até o final, mesmo que o seu partido não vença a próxima eleição. Então, esse é um problema muito sério também. Então, mas é isso. E, assim, retrofit é sempre um desafio. Acho que o Ju colocou bem que a legislação é dúbia, né? Você nunca sabe. Você está com tudo pronto, comprou o prédio, o bombeiro fala que aí tem que mudar a escada. Eu falei, meu amigo, a escada está pronta, está no core do prédio, está concretada. Ele quer aumentar a dimensão da escada. Não é possível. Então, não tem milhares de prédios funcionando com a escada daquele jeito, então podemos fazer implementos de segurança extra, põe mais hidrantes, mais extintores, põe uma porta corta-fogo mais eficiente, mas não dá para demolir o prédio. É um pouco de bom senso, né? Na Europa, assim, existem prédios que estão sendo retrofitados há séculos. E estão lá, e o bombeiro consegue chegar num consenso razoável. Então, aí é um pouco de... O legislador, às vezes, é um burocrata que fica inventando leis sem pé nem cabeça, né? Ele tem que entender em campo, né? Com engenharia, de fato, como é que põe aquele negócio de pé. De novo, enfim. Mas é uma coisa que eu aprendi, Davi, talvez se eu puder compartilhar aqui com vocês, se me permitir, que eu não espero mais o poder público para nada. O pessoal não anda a pé porque não tem calçada, o pessoal não retrofita. Se der com o poder público, vai, se não vai, vai também. E o empreendedor tem que fazer do jeito que, com as ferramentas com que ele tem à mão, ainda mais no Brasil. Então, faz parte do jogo. Eu espero que isso... está melhorando, tem coisa que está melhorando. Isso é bom. A gente sempre quis muito do poder público, né? Mas também sou incorporador, construtor, né? Além de ser professor. Mas quais são as gentilezas que nós vamos devolver à cidade? O que é que vocês propõem que os incorporadores façam para devolver à cidade algumas gentilezas? Davi, o que a gente faz e faz parte até do nosso DNA, um dos pilares da empresa, que é o impacto urbano. Então, quando a gente pega um prédio que está abandonado, que está sem uso, e você dá uma nova roupagem para esse prédio, e você traz vida para lá, no nosso caso, a gente traz 200, 300 estudantes, né, com poder de compra, que vai movimentar aquela região. A transformação que a gente faz, o impacto que a gente gera naquela micro-região, ele é muito grande. Então, acho que a retribuição do incorporador, do investidor, quando o poder público enxerga que ele pode ajudar, é muito grande nesse sentido de retornar à sociedade algo muito melhor. Então, o impacto disso, a gente não consegue mensurar exatamente, mas ele é muito grande. Eu acho que isso é uma retribuição que o poder público não consegue fazer. Então, existindo um trabalho a quatro mãos para se viabilizar essas soluções como essas, naturalmente a sociedade como um todo ganha. Alexandre. Eu acredito muito que a essência do negócio tem que fazer a diferença no mundo, tá? Então, como princípios, como propósito da minha existência como profissional, é fazer com que as pessoas tenham mais tempo, que a gente tire carros da rua, que ela tenha mais poderio econômico para poder utilizar para o bem. Essas pessoas vão se cuidar melhor, vão cuidar da saúde, vão ter mais tempo, vão estar mais tempo com as suas famílias, vão poder estudar mais, vão poder ser mais produtivos nos seus negócios, e assim a gente melhora o mundo. Então, a essência é que o seu negócio tem que produzir o bem para a sociedade. Eu vejo muita empresa que polui os oceanos e os golfinhos, ou desmata e depois faz uma propaganda bonita sobre a Amazônia. Eu acredito que, assim, a essência do que a sua empresa faz, ou do que você faz como profissional, tem que promover o bem no mundo naturalmente. Então, é isso que eu acredito e tenho plena certeza que tudo que a gente faz está gerando algo positivo. Professora Paula, por favor. Bom, na verdade, nós teóricos, né, costumamos achar que lucro é pecado. Na verdade,
é isso que movimenta as cidades, é a economia que movimenta, né? E tem que existir uma parceria aí, né, entre o público e o privado e esses incorporadores, os investidores, para fazer uma cidade melhor, porque já é fato também que o governo não tem, né, recursos e nem know-how para fazer tudo que ela precisa fazer, né? Então, eu acho que a contribuição, claro, a cidade é feita por essas pessoas e é feita também pelas pessoas que não vão lá registrar o seu imóvel na prefeitura, né? Uma boa parte da cidade ela é ilegal, são as pessoas comuns aí que fazem a cidade. Então, é uma contribuição muito grande, mas tem que ter eu acho que a gente tem que ter uma visão melhor e mudar a legislação também para que as cidades caminhem um pouco mais. A gente fez uma legislação que fala de adensamento junto aos transportes públicos. O que é que a gente fez em termos de transporte público, né, nos últimos anos? Quase nada. Não inauguramos quase nada. Né? Infraestrutura urbana, saneamento, pouquíssima coisa. A gente está com a lei de saneamento também aí, fazendo muito pouco. Gente morando, eu vi nosso TCC aqui também, de alguns dos alunos deste ano, com o problema de 20 mil pessoas morando lá em Santos, em palafitas, em cima da água. Isso é um absurdo, né? Então, as cidades elas não podem esperar fazer tudo, ela tem que ter essa parceria com o setor privado, com a sociedade, com as pessoas, para fazer as coisas andarem. Muito bom. Eu vou abrir agora para perguntas aqui ao público. Eu gostaria de saber, e gostaria da participação de vocês, por favor, vamos explorar esse conhecimento todo aqui. Quem gostaria de fazer perguntas? Enquanto não chega o microfone, Davi, eu acho que a academia também tem um papel importantíssimo, né, em ajudar o poder público com teses, com informações, com dados, a como ele poder se tornar melhor. Porque a Paula falou, ele não tem condições, ele não sabe, ele não tem a condição. Acho que no Brasil também essa parceria, né, academia com o poder público poderia estar muito mais próxima, né? A gente trabalhar nessa... Seria muito bacana ver isso acontecer. O professor José Carlos vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, primeiramente, parabéns e a Mauá por organizar vamos dizer assim, essa conferência hoje. Logo que eu vi, logo que eu recebi o flyer lá, eu tenho que estar presente, porque é um assunto que muito me interessa. Eu sou incorporador e construtor aqui no Grande ABC. E assim, eu fiz algumas anotações. Primeiro, é um orgulho ter dois ex-colegas aí que são contemporâneos. O Leandro, quando se formou, eu estava entrando na Mauá. E o Alexandre se formou, eu me formei um ano depois. Então, é um orgulho ter dois expoentes aí do segmento da construção civil, que é um segmento que eu sou apaixonado desde que eu nasci. E aí eu fiz algumas anotações, ouvindo os três conversando, e assim, a arquiteta no meio dos dois incorporadores é algo que desde que eu me formei, eu prego e muito, esse aliar a arquitetura sempre. A arquitetura, para mim, é soberana. Eu sou engenheiro civil, mas é soberana, e a pergunta que eu vou fazer é tentando juntar os três do que eu ouvi, né? O Davi, você perguntou sobre o conceito do déficit de moradia. Eu colocaria nesse déficit de moradia aquele sujeito que trabalha muito longe de onde ele mora. Ele entra no número de ausência, ele entra na estatística, né? Contrapartida com a sociedade, que você perguntou para os dois, eu entendi o que os dois falaram, mas assim, eu estou lançando um empreendimento hoje aqui em Santo André, que eu chamo a prefeitura de meu sócio, de tanta contrapartida que eu tive que... Eu ligo lá na prefeitura, eu faço favor, algum dos sócios estão aí para falar comigo ou não? Porque é
algo assim que não tem, eu acho que não tem cabimento pelo benefício que o incorporador causa na cidade. Mas vamos lá a pergunta. Voltando lá no início, no projeto Pixel. O Alexandre, sabe algo que me chamou assim, a curiosidade e é algo que me interessa muito? O engenheiro é cartesiano, o construtor é muito cartesiano, né? Como operacionalizar esse projeto Pixel? Você falou, o sujeito tem a opção de comprar um módulo, 2 módulos, 3 módulos. Como operacionalizar isso na incorporação, pensando que o projeto basicamente sempre é em concreto armado? Isso realmente dá certo? Pergunta técnica. Isso é algo que é possível, vamos dizer assim, flexibilizar? Porque eu acho que esbarra aí no nosso formato artesanal de construir ainda, né? Eu sou um sujeito que todo ano eu estou buscando alternativas tecnológicas e eu sempre me esbarro na arquitetura. E lá na nossa empresa a arquitetura é soberana. Então, como é possível fazer de uma forma que isso seja algo palpável? E como você vence a questão cultural do brasileiro? Esse projeto, para finalizar, você acha que é um projeto que é a cara da cidade de São Paulo? Ou você enxerga que isso seja possível para outras cidades em outros estados? Bom, primeiro, parabéns para o colega. Como você chama? João, pô, prazer. Foi meu bicho, né? Aí, ó. Olha como deu certo ali. O trote funcionou bem, né? Boa. E obrigado pelas perguntas, parabéns aí por ser incorporador, porque não é para qualquer um. Tá realmente a prefeitura, o poder público, outorgas e mais toda a burocracia, mais todos os impostos, realmente a gente tem um monte de sócio aí, oculto, né? Os sócios que... então o Pixel, quando a gente bolou, eu acho que ele é um projeto universal, eu não acho que ele é só para São Paulo. Quando a gente começou com os estúdios, né, fazer os compactos, todo mundo me perguntava, não, isso aqui é só para São Paulo, vai para o interior, tá? Hoje está no Brasil inteiro. E eu acho que a modularização em si funciona muito bem. Quando a gente fala indo para a solução técnica agora, então geralmente são lajes planas que te permitem fazer qualquer formato, né? Então o drywall ou alvenaria, você consegue depois modularizar. Você tem a área molhada que você consegue trabalhar com a parte hidráulica e elétrica que permita essa flexibilização de plantas. E vertical também. A gente tem deixado a estrutura já preparada. Ela permite uma escada que liga verticalmente também. Então, ele pode não fazer só a junção horizontal, mas também verticalizada. Então, acredito bastante, tem tido bastante sucesso comercial. Vamos ver na utilização. Então, como é que funciona? O comprador ele vai lá, compra 1, 2, 3, 4, 5 módulos e ele escolhe como ele quer que seja entregue. Se amanhã ele mudar de ideia, a família cresceu, daí ele pode ir juntando ou separando novamente as unidades de uma forma relativamente simples, tá? Óbvio que tem um pouquinho de mão de obra para fazer, mas é muito simples e barato. Então, eu acredito bastante. Acho que esse produto tende a atender uma parte da população. Porque quantas e quantas pessoas já querem comprar um apartamento? Eu vou casar daqui a um tempo, então eu posso morar no módulo menor, eu alugo outro, eu sei que vou casar daqui a pouco, eu vou ter um filho mais para frente, eu já tenho o quarto já pré-estabelecido. Então, são várias funções que você já resolve a vida da pessoa sem que ela precise ficar vendendo, comprando e vendendo apartamento. Então, esse é o princípio. Mas está convidado, se quiser visitar, falar com o nosso corpo de engenharia, vai ser um prazer te receber ali na obra, onde você quiser. A gente gosta muito de ter essa troca aí de informações, tá? E contrata a House aqui no ABC, que a gente está buscando parceiros aqui também, tá? Por favor. Boa noite, tudo bem? Eu tenho duas perguntas. Acho que a primeira, talvez o Alexandre consiga responder de uma maneira melhor. Eu sou incorporador, a gente atua em São Paulo na área de construção e no interior a gente tem um braço aí de lotes, loteamento. E a gente viu um aumento no último ano aí de cerca de 70% nos preços e no volume de venda no interior. Isso aconteceu no litoral, aí como vocês falaram também. Então, como você vê, e assim,
pessoal buscando locação enquanto não tem o que comprar, né? Porque não tinha produto, faltou produto no interior. Então, como você vê essa compartilhamento de moradia no interior, né? E aí eu queria aproveitar a oportunidade aí para os três aí, essa questão do trabalho, um programa habitacional de aluguel, se existe algum estudo disso, alguma coisa com esse volume alto de NRs que a gente está fazendo, né? Se isso, de alguma maneira, tem algum estudo nesse sentido aí para aproveitar esse volume de NRs para algum programa de habitacional para alocação, né? Obrigado. Como se chama? Fábio. Legal, Fábio. Parabéns também, outro incorporador, guerreiro. Parabéns, cara. Então, vamos lá. Eu acho que o compartilhamento interior, sim, grande parte do nosso inventário é no interior e em cidades muito pequenas, tá? Eu estou em cidade de 20, 30 mil habitantes. Você tem as residências compartilhadas, os modelos, funcionam plenamente. A gente está em todas as capitais do Brasil, em uma série de cidades bem pequenininhas, secundárias. Existe demanda em todas elas. Acho que essa tendência, né, a Paula falou muito dessa mudança de comportamento, ela acontece não só nas grandes capitais, mas ela acontece na sociedade como um todo. Maior e menor intensidade, óbvio, maior e menor demanda, de acordo com o tamanho da população, etc., mas funciona em todos, eu acredito que sim. Falando um pouquinho do programa habitacional, locação social, eu já fui muito ativo, tá, na Câmara de Vereadores, pela Abrainc, pelo Secov. Assim, estudos até existem, tá? Vontade e energia suficiente para botar para rodar. No mundo inteiro funciona. Você vai para as principais cidades europeias, Japão é incrível, incrível, incrível. Mas uma das maiores experiências mais incríveis que eu já tive foi conhecer os modelos japoneses. Londres, Nova York, o modelo de habitação. O que acontece? O nosso modelo atual, né, vamos chamar o Casa Verde e Amarela, ou Minha Casa Minha Vida, o governo vai lá e dá um subsídio para o cara, ele põe um dinheirão na mão de uma pessoa, vários vendem no dia seguinte, fazem dinheiro, então já foi errado. E dois, que às vezes esse cara ele evolui na vida, consegue um emprego, ele não precisa mais daquele subsídio do governo. Então, eu acredito muito no modelo de voucher, né, que você dá um dinheiro para aquela pessoa que precisa naquele momento, ou até ela poder se estabelecer e ter condições. Ela vai e aluga o que ela quiser, o que é melhor para ela, o que é próximo às condições da família. Então, eu acredito muito num modelo desse. Já tentei, já expus, na época, para o presidente da Caixa, para a prefeitura, mas assim, é tudo muito lento, né? A coisa não funciona muito bem. O que a gente faz no Brasil? A gente dá o nosso jeito, a iniciativa privada acaba fazendo da melhor forma possível. E, sinceramente, a gente está tão viciado no status quo de como é feito. A Caixa só sabe fazer financiamento com subsídio, com taxa subsidiada, e os incorporadores já aprenderam a fazer as faixas do Casa Verde e Amarela. E eu estou vendo muito difícil a gente sair dessa inércia, tá? Mas seria incrível. Eu acredito que a solução para o déficit habitacional do país passa por um modelo muito mais ligado à locação / formatos que você facilita o uso durante o período do que fazendo o indivíduo comprar uma unidade, tá? Eu não tenho dúvida, você consegue exponencializar, uma unidade consegue servir várias famílias ao longo da sua vida útil. Enquanto a gente põe um subsídio numa só, quantas a gente consegue fazer por ano? 50 mil, 100 mil, 200 mil? Aqui isso não resolve. E é muito dinheiro público que é jogado nisso, de forma ineficiente. Então, eu adoraria ver algo novo, mas não estou vendo nada no radar. A Paula talvez tenha algum inside information aqui que eu não tenho ainda. Não, é exatamente o que você falou. Estudos existem, viu? Iniciativas governamentais também existem, mas nada que tenha se estruturado como uma política pública efetiva, né? E é o que o Alexandre falou. A Alemanha, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, e acho que a toda a Europa, com todas as perdas que eles tiveram de imóveis, né, famílias que perderam todo o seu patrimônio, elas passaram a investir muito menos no seu imóvel próprio. O Japão também, né, falou que é um exemplo de locação. Então, as pessoas não têm essa como objetivo de vida ter uma casa própria, né? Elas vão alugando, elas mudam de lugar. Esse patrimônio que a gente tem, não sei se de uma tradição
tradição portuguesa ou espanhola, como é que ela enraizou aqui no Brasil, mas as pessoas que estão morando na favela, que estão nas comunidades, elas também querem ter a sua casa própria. Parece que é o sonho mesmo de todas as famílias. E nem sempre isso é sinônimo de viver bem, de construir uma vida, né, dentro da cidade. Então, a locação social, eu acho que ainda está engatinhando, a gente acaba sempre esbarrando em alguma coisa, são projetos que começam, depois desaparecem, mas estudos existem, tanto da parte do governo, quanto da academia. Se você procurar, existem muitos estudos acadêmicos nessa área, nada efetivado aqui no Brasil. Agora, só para conceituar o final da pergunta dele, ele falou dos NRs, né? Daquelas famosas não residenciais. Que uso vai se dar para isso aí? O volume de NRs que está sendo construída, projetada na cidade, hoje é muito grande, né? Qual é a sua proposta para usar isso aí, Alexandre? A gente tem Aos operado incorporadores, né? A gente tem operado várias, Davi. Eu acho que essa utilização de curta, média permanência para que ela se propõe, eu acho que tem uma demanda muito grande. Também ficou num limbo, né, de legislação. O governo não sabia muito bem como lidar, né? Qual o tempo máximo pode ficar? Precisa de operador, não precisa de operador, o imposto é mais caro, mais barato. Bombeiro, como é que ele atua? Precisa de sprinkler, não precisa de sprinkler. Foi uma discussão sem fim até hoje, não se chegou a um consenso. Mas existe demanda para esse tipo de unidade, tá? Então, a gente tem operado várias já que estão prontas e, so far, estão funcionando super bem nos modelos em que ela se propõe. Então, eu acho que tem essa demanda, não me preocupa em absoluto, tá? Não me preocupa em absoluto. Obrigado. Por favor. Boa noite. Meu nome é Edipo. Pelo evento. Eu trabalho numa cooperativa habitacional, né? A gente trabalha com a classe C e D, né? E exatamente a gente pega esse público da favela mesmo, né? E a gente dá um pouquinho mais de qualidade, né? Temos os mesmos problemas que vocês, com o poder público e com muita coisa, né? Agora, eu fiquei muito curioso do Alexandre, essa questão modular, eu não consegui entender a operacionalidade dele mesmo. Como que funciona, né? Porque eu compro os módulos, eu não consegui entender, captar ainda como que funciona. Bom, então, tentar ser bastante didático, tá? Então, eu sou um morador. Eu compro 3 módulos de 30, eu tenho 90. Então, eu posso morar em um de 30, eu alugo 2 de 60. Amanhã eu casei, eu pego um de 30, junto, faço um de 60. Depois eu tive um filho, eu junto o terceiro, eu faço um de 90. Então, eu compro 3, porque eu não vou precisar, eu já tenho a previsão. Aí tem o outro caso, que é o caso do investidor, que ele compra, digamos, 4 módulos de 30, e ele pode alugar os 4 separados. Amanhã vem um cara, olha, eu quero um de 3 dormitórios. Ele vai lá e junta 3 e aluga. Ou, digamos, o mercado está mais promissor, tem mais demanda para 3 dormitórios ou para 2 dormitórios. Ele pode ir trocando, ele tem a opcionalidade no tempo de atender a demanda do seu cliente. Então, esse é o conceito. Então, o prédio todo ele é preparado para permitir que a pessoa possa se adequar no tempo, seja ela um morador ou seja ela um investidor. Então, ela compra um número determinado de módulos, sendo que ela não precisa utilizá-los, ela não precisa... Eu vejo muitas pessoas hoje que a opção deles é, eu ainda sou solteiro, mas eu compro um apartamento maior porque eu sei que um dia eu vou querer casar. Só que ele fica pagando sobre aquilo, pagar financiamento, paga... Então, uma solução é, compre modular, você mora, é teu, seja, é ali que eu quero morar e tal. Então, é uma solução que permite essa flexibilidade, tá? Claro. Claro, sim. E usa materiais diferentes, né? Como você mesmo disse, drywall no meio, Assim, algumas coisas que facilitam essa mudança, né? Sem dúvida. O vigamento, a estrutura ela é planejada para tornar isso mais eficiente, assim como as instalações, tá? Shafts, etc. Então, antes de fazer um negócio desse, tem um shaft no meio da divisão que o cara não consegue juntar, né? É isso.
dois. Eu consigo pôr uma cozinha em cada módulo. E te pergunto, isso não encarece demais a obra? Então, essa infraestrutura dessa área que permite a modularização é praticamente irrelevante, tá? Obviamente tem 3 banheiros, tá? Eu subi atualmente. Talvez eu tenha mais banheiros do que eu precisaria numa unidade de 90. Talvez eu faria 2 ou até 1. Então, cresce um pouco, mas é o valor intrínseco de permitir essa flexibilidade, tá? Eu tô falando nesse ponto porque em São Paulo, em qualquer bairro, você vende 1 m² a um valor razoável. E aqui em Santo André, falando em Santo André, não é bem essa a realidade. Então, eu acho que acaba ficando sendo um pouco mais difícil para o incorporador aqui, porque ele não vai conseguir vender essa ideia para uma grande maioria, entendeu? Então, por isso, isso foi um dos motivos de eu vir aqui, para entender isso e começar a pensar nesse assunto. Outro modelo que eu vejo bastante, João, a pessoa fazer por exemplo, um apartamento de 80 metros e fazer um apartamento, digamos, de 40 conectado. Então, isso também permite que a pessoa, esse módulo menor, pode ser tanto o quarto do filho, pode ser o quarto para hospedar alguém, ou pode ser um quarto para renda, enquanto ele não precisa. Então, dá talvez para você fazer a modularização de uma forma diferente, que não te encarece tanto. Então, menos agressivo. Então, acho que tem formas e formas de se fazer, tá? Mas eu acho que pode ser uma solução interessante em momentos de alta volatilidade. Davi está aqui me provocando. Eu não tenho muito o que falar, porque, enfim, foi tudo explorado. Meu nome é Paulo, eu sou ex-Mauá, sou 25 mil, acho que sou um pouquinho mais velho. Parabéns, está maravilhoso, exploramos muitas coisas, né? Sem dúvida, o poder público tem a sua inércia, tem muita gente competente, eu encontro mestrados, alunos com mestrado, com doutorados, mas uma inércia de ação, talvez por influência, e talvez a universidade possa, de fato, contribuir para isso. Eu vejo o Juliano prestando um serviço de relevância, facilitando, enfim, o acesso ao ensino, facilitando o acesso à boa qualidade do ensino, né? Dando conforto, dando moradia. Vejo a questão da integração do BIM com uma aplicação enorme em todas as facilidades para uma cidade, seja integrando todas as utilidades, seja integrando as facilidades de transporte, o acesso à saúde, enfim, há um conjunto enorme a ser explorado pelos engenheiros de tecnologia, inclusive, embarcados aí. Mas, enfim, desse conjunto todo aqui, eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo aí a próxima geração. Eu vejo que as mudanças que aconteceram, por aquilo que eu tenho encontrado, tem sido alguma insatisfação ou alguma vivência ou alguma experiência que a geração anterior sentiu dos seus pais e assim evoluíram, né? E aí eu, enfim, procuro ali buscar um pouquinho de inspiração na minha sobrinha, que tem 11 anos, né? E eu vejo ela conectada, fechada no seu mundinho, né? E um pouco se movimentando, mas com um convívio social um pouco menor, né? O que será isso amanhã? Não sei se consegui deixar claro, né? Hoje, o meu filho, com 21, ele tirou carta há 2 anos, 1 ano atrás. Não queria tirar carta, tirou. Hoje tem andado um pouquinho, mas também vai de Uber, se movimenta com uma independência grande, tem uma responsabilidade em relação a isso, né? Mas ele é mais fluido. Ele quer estar aqui, quer estar lá. Já a minha sobrinha, que é uma geração anterior, fica mais congelada, mais parada, com um convívio social menor, né? O que isso vai transformar a cidade, o que vai transformar a moradia? Eu não sei se... Ou até o próprio serviço, né? Não sei se consegui me explorar, mas, Davi, aceitando aí o seu convite, tentei, enfim, agradecer essa divisão, esse compartilhamento de conhecimento. Me senti honrado em ver a Mauá no estágio que está, João. Eu assisti aí o vídeo de 60 anos, fantástico, lindo. Entrando aqui, né, eu parei ali na portaria e falei, onde que é o prédio H? Porque na minha época, o prédio W. Na minha época era o H que acabava, né?
Mas, enfim. Enfim, obrigado aí. E se tiver alguma contribuição aí em relação ao que será daqui a 10 anos que essa geração de fato entra para esse novo convívio, para essa nova cultura de moradia, de desenvolvimento. Professor Zé Carlos, por favor, responda ao Paulo. Tome aqui o nosso... Não, por favor. O senhor já aproveita e faz as honras da casa. Licença. Obrigado, Davi. Bom, primeiro, agradecer ao Paulo, né, agradecer ao Davi por organizar o evento. Alexandre, né, mas foi um prazer, Juliano, professora Paula. Para nós é muito bacana ver oriundos da nossa alma mater com tanto sucesso e devolvendo tanto para a sociedade. Para nós isso é muito, muito importante. Eu estou lendo um livro, Paulo, muito interessante, é de uma psicóloga chamada Jean Turing. Ela fez um estudo muito detalhado sobre o IGEM. IGEM é essa geração que nasceu a partir de 95, quando aparece o smartphone, né? Uma característica que eles têm, eles são menos individualistas do que você tinha lá no geração X, que sou eu, né? Depois ali, a partir de 79, 80, vai nascer o que no Brasil eles chamam como Y, né? Eu sou geração X. Esse pessoal da geração Y, ele é mais chamado como Millennium, né? E depois vem os Centennials. Mas uma coisa complicada que eles têm é justamente essa questão do celular, que deixa eles um pouco fora do convívio pessoal. E aí eu acho que tem muito do que os colegas colocaram aqui, que não é morar, é viver, né? Quando o Juliano traz esse dorme, para quem teve a experiência de viver num dorme nos Estados Unidos, numa universidade, é totalmente diferente a tua experiência de viver a universidade. Você vive a universidade. A universidade, por muito tempo, principalmente no Brasil, ela ficou muito preocupada com o elemento técnico, com o profissional apenas. A gente esquece que ali também tem uma pessoa e um cidadão. E a partir do momento que você traz uma experiência dele para dentro de um dorme do campus, ele começa a ter uma experiência completamente diferente. Ele consegue entender melhor o que depois a Vitacom e a House vão trazer para a gente. Quer dizer, o que não deu certo talvez lá atrás com as lavanderias, com esse sujeito que está conseguindo ter essa experiência, está conseguindo entender o que é você ter a economia compartilhada, passa a dar certo. Quando o Alexandre fala do Pixel, o sentido eletrônico, isso para mim é justamente o que eu faço quando eu vou lá na Amazon e faço por demanda a minha contratação. A hora eu precisar de mais máquina, a hora eu preciso de menos máquina, né? E é isso que está acontecendo. Então, tecnologia como meio e nunca como fim. Isso eu gostei demais da conversa aqui, né? A tecnologia é um meio de eu atingir o ser humano, que no fundo é o meu fim. Eu tenho que trazer qualidade de vida, né? A residência que talvez seja adequada hoje não é adequada amanhã. O Yuval Harari, um escritor que tem um livro, ele escreveu já 3 livros, né? Eu gosto bastante dele, mas o último livro dele chama 21 lições para o século XXI. E no capítulo 19, que seria a 19ª lição, ele fala sobre educação. Ele coloca que, antigamente você, o Alexandre pontuou, né? Você era formado para pegar um emprego e trabalhar naquele emprego até o fim da sua vida, até aposentar. Ou você comprava uma casa e morria com ela. Depois você começou a perceber que as pessoas podiam mudar de emprego. E hoje você muda de carreira, né? Aqui nós formamos engenheiros que viraram empreendedores. Quer dizer, vocês continuam sendo engenheiros, mas foi esse inconformismo de vocês que fez vocês arriscarem e virarem empreendedores, né? Então, acho que saber que você tem gente com esse viés, gente que questiona, porque muitas vezes o mercado diz assim, não, a escola tem que formar o sujeito para o mercado. Eu questiono um pouco isso, porque, na verdade, tem que formar o sujeito que vai criar um novo mercado. Porque se eu formar o sujeito para o mercado de hoje, o mercado de hoje vai ser sempre o mercado de hoje. Óbvio, eu tenho que formar um sujeito que consiga entrar no mercado de hoje, mas que seja tão inquisitor, seja tão inconformado como os colegas aqui, que proponham novos modelos, né? Porque você vê que muito dessa inovação, óbvio, está apoiada em tecnologia, mas vem de novos modelos de negócio, né? Vem de uma forma diferente de você ver como é que as coisas podem ser feitas. O Alexandre não querendo andar de carro. Eu tenho um outro colega que
ele deve ser mais ou menos contemporâneo. Até explicar para quem não é da Mauá, para quem não estudou aqui na graduação, quando eu falo assim, o Zé Carlos é 27 mil, o Paulo é 25, o João é 35, 34, 30, isso quer dizer a turma de Mauá que nós entramos. Então, eu sou a 27ª turma que entrou na Mauá. Né? Agora nós estamos completando 60 anos, nós estamos na turma 60. Né? Mas é só para vocês poderem entender um pouquinho dessa conversa de louco que aparece quando dois Mauás se encontram e perguntam que turma é você? Vem daí. É a turma, a primeira turma que entrou lá em 62, quando a instituição foi inaugurada. Então, ver isso, né? Ver os colegas aqui de volta na casa, seja porque fizeram graduação conosco, seja porque fizeram pós-graduação conosco, nos dá um prazer enorme e, para nós, uma satisfação saber que nós estamos criando gente que, mais do que técnicos, estão preocupados em entregar soluções de valor para a sociedade, né? Porque o lucro não é pecado, realmente, e não pode ser pecado, porque é a partir daí que você vai conseguir transformar a sociedade. Então, é um prazer enorme, realmente, mestre. Nós optamos por passar o vídeo, não sei, talvez alguns colegas já tenham o vídeo, mas acho que no vídeo a gente explica bem o que nós temos hoje montado como tripé da inovação, como o nexialismo, né, como o que é a transformação digital. Mas eu tinha, perdão, estava comentando, tem um colega que é contemporâneo teu, mestre, que é o Eduardo Alvarenga. Eduardo Alvarenga, ele fundou a Elemídia e hoje é o CEO da Eletromídia. Né? Amigo, né? Então, o Eduardo Alvarenga, no 4º ano, chegou para mim e falou assim, Zé, eu quero colocar propaganda em elevador. Eu falei, ô, Du, tá louco, cara, esse negócio não vai funcionar nunca. Você colocar propaganda em elevador, né? Ele era um cara justamente desse tipo, um cara que procurava modelos novos, né? Queria procurar desafios novos. E eu acho que esse cerne, essa característica, esse DNA tem nos nossos egressos aqui. Seja ele da administração, do design ou da engenharia, ele traz essa inquietude. Se é porque sempre foi feito, é ainda o melhor a ser feito? Pode ser que não, né? E se arriscar e tentar novos modelos é extremamente importante. Eu lembrei que vocês devem ser mais ou menos... Porque eu acho que ele já comentou, porque eu tenho negócios com ele, ele já comentou sobre você, da Vitacom. Eu acho muito, muito bacana. Então, mestre, é um prazer enorme. Aprendi muito aqui com os colegas e espero que a gente possa fazer disso um hábito, né? E tenha sempre os colegas de volta à casa, aqueles que não vêm há algum tempo. Paulo, vá conhecer os nossos galinheiros, vê como é que estão agora. Que até foi uma coisa muito bacana, que eu acho que a arquitetura ela nos ajuda. Você vai verificar que por fora os prédios são muito parecidos do que eram. Isso foi porque dá um senso de pertencimento, né? O Paulo chega aqui, olha lá os nossos blocos de A até o D, que estão lá desde do começo da década de 60, e fala assim, pô, a escola que eu fiz. Aí você entra, não é essa escola que eu fiz. Né? Você pega um prédio do centro de São Paulo, que foi totalmente revitalizado, você olha o prédio por fora, é uma coisa, mas eu entro e tem toda uma mobilidade diferente, ele traz toda uma experiência, uma qualidade de vida diferente para mim. Né? Então, isso tem todo um simbolismo para nós de inovação e tradição podem conviver. Eu não preciso destruir o antigo para criar o novo. Né? Então, acho que isso também é alguma coisa importante para a gente ter em mente. Não preciso sair destruindo tudo. Vamos pegar o que existe, que nós aprendemos, assim faremos com a pandemia, porque muita coisa que a pandemia nos trouxe foi aprendizado bom e que deve ser aproveitado. Não podemos largar tudo e voltarmos a sermos exatamente como éramos antes, porque nós estaríamos perdendo muito do aprendizado. Então, mostrar que tradição e inovação são coisas que trabalham de maneira conjunta, né, e que agregam uma à outra. É isso, mestre. Aí eu gostaria só de passar o vídeo para os colegas poderem. Para quem não viu, para quem viu, eu peço desculpa, vão ver mais uma vez, mas eu acho que vale a pena para a gente entender um pouquinho dessa Mauá que eu não sei, alguém aqui não cursou Mauá? Ou não fez pelo menos a pós com a gente? Então, são 2 colegas aqui, então vocês vão conhecer um pouquinho, 3 colegas. Tá? Porque a Mauá tem uma coisa muito peculiar, a Mauá não é uma instituição confessional. Então, aí você já separou a PUC, a Metodista, a FEI. Ela não é uma instituição que tem um dono. Pega uma FAP, por exemplo, foi uma família, Álvares Penteado, colocou lá um recurso
criou uma fundação. Então, a Mauá não tem um dono. Quem faz a Mauá, quem é o dono da Mauá, somos nós, que por aqui passamos. Nesse vídeo de 60 anos que os colegas vão ver, eu acho que cada um deve se identificar como elemento base dessa história. Todo mundo que passou aqui, de alguma maneira, construiu o que vocês vão estar vendo nesse vídeo de 60 anos. E isso é motivo de orgulho para nós, e até esse vídeo foi uma espécie de prestação de contas, de agradecimento a esses colegas que há muito tempo não vinham aqui de volta, né? Para dizer, poxa, olha, o que você semeou, o que você começou lá atrás, nós estamos com esforço tentando fazer seguir. É isso, mestre. Muito obrigado. Então vamos ao vídeo. Vocês queriam sentar aqui, porque acho que você não vai conseguir ver. Eu tenho 60 anos. E eu estou só começando. Estamos completando 60 anos, mas com um corpo de mais de 120. Mais de 120 laboratórios. E não pararemos por aí. A Mauá teve iniciativa de engenheiros renomados na época. Se iniciou num prédio do governo do estado de São Paulo, no Parque Dom Pedro. A ideia prosperou e formamos essa bela escola que estamos aqui. A Mauá em 61, ela nasce como uma startup, mas a Mauá foi o resultado de um empreendimento. Ele é um case que pode ser estudado de bootstrap, uma instituição que nasce com recursos próprios, fruto do trabalho de empreendedores e professores, uma comunidade que é dona disso tudo que nós temos hoje aqui, construído em 60 anos. No ano 2000, nos tornamos o Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia. O que havia nascido como Escola de Engenharia Mauá, agora é um centro universitário. Este ano a Mauá completa 60 anos e é sobre essa história que a gente quer contar um pouco para vocês. Com a chegada do design na Mauá, o tripé ficou completo. Mas antes, vamos começar por quem veio primeiro, a administração. É verdade, professora Cláudia. O curso de administração está completando 25 anos e tem no seu DNA a formação de empreendedores. Quando pensamos no desenvolvimento de um produto, o curso de administração vem trazer a visão de negócios, que é fundamental para a viabilidade desse produto no mercado. A Mauá já tinha as engenharias e a administração. E em 2007 veio o design para completar esse trio tão especial. E foi aí que a gente começou a fazer a conexão entre os princípios do design thinking e os atributos da estratégia da Mauá, baseadas na factibilidade, na viabilidade e na desejabilidade. Eu sou a primeira coordenadora mulher aqui na Mauá. E faz 12 anos que eu coordeno o curso de design, com muito orgulho. A engenharia, então, tem a sua forte participação no que nós denominamos como feasibility, solução técnica de problemas. A administração tem seu foco mais voltado ao viability, aos modelos de negócio, ao arcabouço jurídico. E o design tem uma contribuição muitíssimo importante, muito importante mesmo, no que diz respeito à experiência que é entregue pela solução ao usuário, sobre a ergonomia, sobre a facilidade de uso. E aí nós temos então o tripé da inovação, aqui representados pelos cursos de engenharia, administração e design, que são o nosso feasibility, viability e desirability. Eu conheço a reputação da Mauá desde pequena, principalmente pelo seu campus horizontal. Eu entrei em 2018, comecei a fazer engenharia, e aí um amigo meu me apresentou o curso de design e eu fiquei muito encantada pela criação, assim, pelo setor criativo, e eu fui a primeira aluna a fazer a migração de curso, graças ao pessoal da Mauá. Eu fui aluna monitora por 2 anos. Alunos com melhores notas orientam aqueles das turmas mais novas. Isso me impulsionou imensamente na relação interpessoal, o que eu utilizo até hoje com meus chefes, colegas de trabalho e clientes, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. A administração da Mauá, além da formação regular, te abre um leque imenso de possibilidades. Mais do que simplesmente um fator ou um fato, o olhar do todo é o que realmente contribui para que a gente consiga tomar uma decisão.
Então foi assim que eu consegui juntar a minha formação de engenheira com a minha profissão, que foi ser marqueteira. A Mauá me trouxe uma comunidade de pessoas extremamente interessantes, professores, colegas, profissionais, e isso tudo eu devo muito aqui. A gente precisa entender que a Mauá não dá simplesmente uma formação, ela nos dá discernimento. Discernimento para você entender aquilo que é exato, aquilo que é prático e aquilo que você tem que usar do lado humano, para você realmente poder ser um engenheiro que saiba trabalhar. Mas sem isso, você não consegue participar do mercado. E a Mauá dá isso para você. Você pode fazer engenharia e você deve fazer engenharia sendo exato, sendo racional, mas com emoção. Um exato intuitivo. Algo que você só desenvolve a partir de uma boa escola, a partir de muita dedicação e a partir da vontade de ser um bom engenheiro. Muitas pessoas sempre falam que os engenheiros são quadrados, extremamente lógicos, pouco criativos. E de verdade não foi isso que eu aprendi aqui na Mauá. Eu aprendi a olhar os problemas de diversas formas, sob diversos ângulos. Então, para mim, a Mauá foi um grande elemento de formação do meu pensamento criativo. O corpo diretivo da Mauá precisa conhecer muito do mercado. E eles conhecem. Eles sabem preparar você para aquilo que você vai enfrentar um dia. Eu vi muitos blocos serem construídos aqui na Mauá. Inclusive, a biblioteca e o centro acadêmico são um dos maiores da América Latina. Dá para ver a Mauá evoluindo e eu vou junto com ela. Eu tenho 33 anos como funcionária e com muito orgulho. Digo sem falsa modéstia que a Mauá é competente nas suas escolhas. A Mauá dá muitas oportunidades para nós, funcionários, e para os alunos. Nesse ano que a Mauá faz 60 anos, o Centro de Pesquisas completa 54. E nesse longo período, nós atendemos mais de 5.000 empresas. Se você vai no mercado, é fácil encontrar um produto ou um serviço que foi feito aqui na Mauá. Hoje nós temos convênios com mais de 170 empresas. É muito legal ver ou acompanhar os nossos alunos trabalhando em projetos para empresas. Sempre, em todos os projetos, nossos alunos, nossas alunas estão presentes. Além dos nossos laboratórios, que são mais de 120. Eu nasci no mesmo ano que a Mauá, 1961. Tive a honra de ser aluno dos nossos fundadores, os professores que estão nas fotos das paredes da reitoria. Desde a criação, nossa missão é formar um profissional de alto nível, que fará diferença no mercado. Eu gosto da frase, o norte é eterno. Até por isso, não podíamos parar na graduação. A pós da Mauá nasce no final dos anos 60 e já nos 70, ela está vigorosa, completando a formação dos nossos engenheiros com competência em gestão. Então resolvemos implementar o tripé da inovação na pós e partimos para o formato modular. Com esse diferencial, passamos a ter entregas muito claras por semestre. E num caminho bastante flexível, o aluno vai compondo a sua especialização. Em um mundo com cada vez menos fronteiras, estar numa instituição que prestigia a internacionalização é um privilégio do qual o curso de administração desfruta, com 2 programas muito importantes. O Study Abroad, que possibilita que o estudante passe um período curto de tempo em outra universidade no exterior, ou o acordo de dupla diplomação, que possibilita que o estudante, no seu último ano do curso, tenha um diploma de uma universidade do exterior e o diploma de administração da Mauá. A administração Mauá me ajudou a sair da zona de conforto. Os professores são realmente atuantes no mercado. Os laboratórios são de todos. Isso é muito importante e foi muito importante para a integração das áreas. O espaço foi fundamental para as pessoas, para os alunos, para os professores, para os colaboradores perceberem que é possível trabalhar junto, desenvolver projetos junto, construir junto, compartilhar experiências e todos em busca da inovação juntos também. Então hoje a gente tem um complexo de laboratórios em que todos têm acesso e que todos podem utilizar de uma forma compartilhada. E para integrar tudo isso, é necessário você poder interagir com pessoas e é necessário socializar aquilo que você conhece.
Sem a socialização do conhecimento, você não vai chegar onde você precisa. E é nesse ambiente do campus da Mauá que você consegue fazer isso. Encontrar pessoas, encontrar natureza, refletir sobre as coisas que você aprendeu, para depois se preparar e ir muito além. O mercado olha para o nosso aluno com outros olhos. Uma vez Mauá, sempre Mauá. Quem entra aqui se apaixona. A nossa proximidade do mercado nos dá a possibilidade de entender o que existe no mundo aí fora, o que existe de mais moderno e trazer para os nossos laboratórios. Na Mauá nós temos projetos e atividades especiais, oportunidades onde os nossos alunos têm acesso a ferramentas como yoga e teatro para desenvolverem as suas competências socioemocionais, formando assim um profissional mais completo, conhecedor mais de si mesmo e melhor interagindo com a sociedade. Não existe solução de problemas que não passe pelo conhecimento acumulado da engenharia, do design e da administração. Os nossos estudantes, desde o início, unem essas três áreas do conhecimento, focando na solução de problemas. O conhecimento técnico e o domínio da tecnologia são premissas básicas do nosso ensino aqui na Mauá. Mas o desenvolvimento das competências socioemocionais irá aumentar muito as oportunidades e as chances dos nossos egressos no mercado de trabalho. Na Mauá, nós defendemos o conceito do nexialismo, as devidas conexões para a resolução de problemas complexos. Nós trabalhamos os nossos alunos para que, além de fortalecerem os seus pontos já fortes, eles também entendam melhor as suas fraquezas e procurem trabalhar com colegas de outras áreas, fortalecendo essas fraquezas. Trabalhando em time, nós conseguimos soluções muito melhores do que trabalhando apenas sozinhos. Para o futuro, novas indústrias surgirão e antigas renascerão com força. O digital é uma realidade. E com isso, vai fazer com que a gente repense cada vez mais o nosso futuro. O que fica é o que você leva de aprendizado para a sua vida. E isso eu agradeço a Mauá. O engenheiro trabalha para idealizar e construir o conforto das pessoas. Como vai ser o futuro da humanidade? O que as pessoas precisam para poder viver bem num mundo ainda melhor? Temos que continuar na busca de soluções com grande impacto positivo a um custo bem mais baixo. E cada vez mais, soluções que pensam o todo serão necessárias. O norte é eterno. Significa que estaremos evoluindo sempre, com a aprendizagem do passado e um olhar para o futuro. Instituto Mauá de Tecnologia. Mentes inovadoras vão sempre se encontrar aqui. Muito bom, né, pessoal? Muito bom. Parabéns. Parabéns ao Instituto Mauá pelos 60 anos. Parabéns, professor, pela sua excelente condução aqui dessa. Parabéns agradeço aí a todos vocês que possibilitaram, a Alexandra, que possibilitou esse evento. Agradeço ao Juliano, à professora Paula, ao Alexandre. Muito obrigado pelos conhecimentos que vocês trouxeram para a gente aqui, tá bom? Então, obrigado a todos vocês por prestigiar nosso evento.